Tudo bem, crianças? Como que vocês estão? Eu estou com saudades, muitas saudades de vocês. A nossa lição de hoje vai falar sobre o sobrinho e o naufrágio. Continuando falando de Paulo nas suas viagens. E na história de hoje, Paulo já está um pouco mais velho, está preso por causa daquelas denúncias, aqueles judeus que não gostavam das coisas que ele falava sobre Jesus. Então, Paulo, na história de hoje, ele está preso, ele está em cárcere e vigiado por um soldado que cuida dele. E ele lá, escrevendo, estudando, um dia uns senhores que não gostavam de Paulo, não gostavam dos judeus que eram cristãos, começaram a tramar um meio de matar Paulo. Como Paulo estava no cárcere, eles estavam combinando de chegar para o governador da época, Júlio, e trazer Paulo para o tribunal, para ser interrogado novamente. E nesse trajeto que ele ia sair do cárcere para ir para o tribunal, eles iam matar Paulo. E naquele meio estava o sobrinho de Paulo, uma criança, talvez um adolescente, e ele ouviu tudo que esses homens estavam tramando para matar Paulo. Então, o que ele fez? Ele foi correndo conversar com seu tio. E falou tudo o que ia acontecer, o que ele tinha ouvido. E Paulo chamou o guarda que cuidava dele e pediu que levasse o seu sobrinho para conversar com o comandante, dele. E o menino contou tudo o que estava acontecendo, tudo o que ele tinha ouvido. E o comandante falou para o menino: então você vai para casa, fica bem quietinho, não comenta nada com ninguém. E o menino fez isso. Ele foi embora. O comandante agiu rápido, mandou que os seus soldados montassem uma escolta de aproximadamente uns 200 homens e transferiu Saulo para uma outra cidade. Saulo foi para outra cidade. E no outro dia, quando aqueles senhores que planejavam matar Saulo chegaram lá e não encontraram Saulo, quando ficaram sabendo que Saulo tinha viajado para um outro lugar, ficaram muito furiosos, ficaram bravos e se dividiram. Poucos ficaram lá na cidade e os outros foram atrás de Paulo para tentar convencer o outro governador da outra cidade que eles precisavam interrogar Paulo, que tudo que Paulo falava era mentira, que o Cristo verdadeiro ainda não tinha vindo, o Messias, e eles estavam decididos a matar Saulo. Daí o governador mandou chamar Saulo, fizeram uma reunião, e Saulo explicou tudo o que tinha acontecido, por que eles queriam matar que Paulo não tinha feito nada que merecesse morrer, tudo. E o governador então decidiu que Paulo ia continuar preso, mas não numa cela comum. Ele foi levado para o palácio de Herodes, preso numa sala lá. E esses homens ficaram muito furiosos. E eles marcaram para interrogar Paulo de novo. E daí Paulo apelou que ele queria ser interrogado por César, que era o imperador. E outro governador também ouviu Paulo e decidiram que ele não tinha feito nada de errado, o que estavam acusando ele não era para levar ele à morte. Mas como ele tinha apelado para César, ele tinha que ir para Roma, né? Então, eles iam transferir Paulo para Roma. E ele viajou, foi para Roma, né? E quando eles estavam viajando, começou um grande temporal.
grande temporal. E o navio começou a ir de um lado e do outro e foi a pique. E eles precisaram, e naquela noite, já fazia muitos dias que eles iam viajando e o navio ia devagar e a tempestade aumentando, aumentando. Um anjo falou com Paulo que ele se alimentasse e que os outros também que estavam em viagem com ele se alimentassem, que o navio ia naufragar, mas que nenhum ia perecer, que todos que estavam na viagem com Paulo chegariam no destino. E eles continuaram a viagem mais um pouco, foram jogando toda a carga que tinha no navio no mar para aliviar o peso, mas nada adiantou. O navio encalhou e os que estavam no navio, os comandantes, avistaram de longe o que poderia ser uma ilha. Então, eles queriam sair no barco e deixar os presos lá, ou matar todos os prisioneiros para que nenhum fugisse. E daí o comandante que acompanhava aqueles presos, era Paulo e mais alguns que estavam indo para Roma, não permitiu que eles matassem ninguém. Então ele autorizou que quem soubesse nadar, que pulasse no mar e que nadasse em direção àquela ilha. E quem não soubesse nadar, que se agarrasse em madeira, destroços do navio e que nadasse em direção àquela ilha. E eles fizeram isso e todos se salvaram. E quando chegaram nessa ilha, o pessoal que morava lá acolheu bem eles e foram fazer fogo para que eles se aquecessem, se secassem. E Paulo juntou uns gravetos e foi pôr na fogueira. E quando ele soltou esse graveto, tinha uma cobra, uma víbora no meio. E a víbora mordeu a mão de Saulo e ele sacudiu no fogo. E todos os moradores da ilha conheciam aquela cobra e sabiam que o veneno dela era mortal. E ficaram aguardando para ver se Paulo morria, o que ia acontecer com Paulo. E Paulo continuou ali como se nada tivesse acontecido. Não teve nenhum tipo de reação, de mal-estar, e eles ficaram admirados. E quando eles viram que a cobra picou Paulo, eles falaram, esse provavelmente é um assassino. Se livrou de morrer no mar, mas a cobra vai dar fim nele. E nada, de como eles viram que Paulo não morreu da picada da cobra, eles acharam que Paulo era um deus, né? E não era isso, Paulo explicou que não, que ele era servo do Deus vivo e verdadeiro, mas ele não era Deus. E eles ficaram um bom tempo ali na ilha, até esperar aquela tempestade passar, chegar um novo navio, e ele ficou hospedado na casa de um dos chefes daquela ilha. O nome dele era Públio, ele era um dos que mandava ali na ilha. E ele ficou hospedado lá. E na casa desse senhor, o pai dele estava doente. E Paulo foi visitar e orou com ele, impondo as mãos sobre a cabeça dele. E o homem sarou. Ele tinha vômito, diarreia, estava bem fraquinho. E Saulo orou com ele e ele sarou. Ficou forte, animado, e a fama de Paulo percorreu a ilha toda. E os doentes da ilha começaram a procurar Paulo, e Paulo orava com eles, e eles saravam. E eles ficaram na ilha ali uns 3 meses, até que passou inverno, tudo. Daí chegou um navio da Alexandria, que ia para Roma, e eles embarcaram nesse navio. E Paulo foi para Roma. Quando chegou em Roma, ele teve o direito de ficar numa casa que ele mesmo alugou, e ele ficou nessa casa, sendo vigiado por um sentinela. E nessa casa ele lia, ele escrevia suas cartas. Todas as cartas de Romanos até Filemon foram escritas por Paulo.
ele escrevia carta para as igrejas, para seus amigos, né, como Filemão, Tito, Timóteo, e ele ficou 2 anos, ele ficou preso e escrevendo carta para as igrejas onde ele já tinha passado, anunciado o Evangelho. Ele sempre escrevia cartas fortalecendo, animando aqueles irmãos ali. E Saulo permaneceu ali 2 anos. A Bíblia não fala como Paulo morreu, mas todo esse tempo que ele serviu ao Senhor, ele teve muitos sofrimentos, ele foi preso, foi apedrejado, foi açoitado, mas ele não desanimou, sempre perseverante e incentivando os seus amigos, os irmãos que ele passava nas igrejas, sempre tendo uma mensagem de incentivo e de perseverança, que era só Jesus quem salvava e eles tinham que permanecer firmes na fé. Ele não desanimou nem um instante. E ele permaneceu ali em Roma 2 anos e aproveitou aquele tempo que ele estava ali preso para escrever as suas cartas. Então, Paulo foi um servo que ele perseguiu os cristãos, mas depois ele foi perseguido, mas perseverante no Senhor, ele não desanimou. Então, a nossa lição de hoje fica por aqui, né? Que nós possamos ter Paulo como exemplo para nós, que nós possamos ser perseverantes, né? E vamos ver o nosso versículo, o nosso versículo de hoje aqui. Saulo e o naufrágio. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, essa é a lição que vocês vão fazer.